Boa noite a todos e todas. Boa tarde ou bom dia. Isso depende da hora que você esteja assistindo essa live. Antes de mais nada, dizer que é um imenso prazer, né, poder estar aqui nesse momento lindo, né, Cassinha? Ou seja, que é uma proposta, né, um desafio que a Casa do Caminho, através da Geisa, nos fez, né, que é de trazer esse projeto das doutrinárias musicadas, né, para dentro também da proposta da live. Então, estou aqui eu, Vicente Aguiar, Cássia Aguiar, que não é necessariamente minha prima, né? Apesar de termos parentescos, de repente, aí lá da região de Cacolé. Grande É, Luciano, que também está aí nos ajudando, né, Lu? E a nossa proposta hoje, gente, é de trazer essa reflexão sobre a alegria de viver como artesãos da imortalidade, só que ao mesmo tempo também trazer esse projeto, né, das doutrinárias musicadas também para a live. Então, assumimos esse desafio. Espero que dê tudo certo, que vocês gostem, porque está sendo feito tudo com muito amor, né? Dentro dessa perspectiva e dessa proposta de trazer essa sintonia da casa, do caminho, né? Para dentro das nossas casas nesse momento. Então, que vocês possam realmente sintonizar, né? Vibrar, como a gente fazia lá dentro da casa, também em nossas casas. Porque é esse que eu acho que é um dos grandes desafios que a pandemia nos coloca, né? Estar em casa e nos conectarmos em casa em todos os sentidos. E como na Casa do Caminho a gente sempre inicia as doutrinárias com uma oração, a gente também vai abrir com uma oração, só que vamos seguir uma proposta de Francisco de Assis que dizia que cantar era orar duas vezes. Então, Cassinha, vamos lá orar duas vezes então? vamos lá, Lu. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, você dando, que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja, e assim será. Se Geisa tivesse aqui, né, como melhor, Geisa já está aí, mas eu já estou sintonizando com o que ela está pedindo aqui para a gente, de dar os recadinhos, né? Na casa a gente sempre faz isso, depois da prece, antes da doutrinária propriamente dita, a gente dá os recados. E além dos recados tradicionais de um período de pandemia, como realmente usar máscara quando sair e colaborar com todo o planeta, na medida, claro, das nossas possibilidades e dentro do que é possível para cada um de nós. A gente também pede uma colaboração para casa, né? Que dentro dessa conjuntura carece e necessita ainda dos nossos cuidados, porque a conta de luz, de água e de salário chegam. E por conta disso, existe um QR Code aí hoje na tela. É só usar o aplicativo do QR Code, mirar aí dentro desse código de base que está aqui na nossa tela e automaticamente você vai direcionado para um link onde você vai poder contribuir com a casa. Então, já faço o convite agora de sermos instrumentos da paz através desse ato de caridade aqui para a nossa Casa do Caminho. E desde já, em homenagem a toda ao conselho e aos trabalhadores e trabalhadoras da casa, já agradeço de antemão essas possíveis doações, tá bom?
Então, Cassinha, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje? Vamos lá. Vamos ter paciência nesse momento, não é? Ainda mais nessa conjuntura, Cassinha. Ela é mais do que uma atitude de caridade, é uma necessidade. Com certeza. Vamos lá, Lu? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, A vida não e quanto tempo acelere e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. E não parava também, viu, Cassinha, nos Estados Unidos. Sim. Eu vou usar o nome hipotético de Carlos, mas essa foi uma história contada num documentário belíssimo, que eu sugiro a todos que estão assistindo que possam aproveitar esse período de pandemia e assistir o documentário chamado Yoga, a Arquitetura da Paz, que está disponível no Netflix. Lá ele conta a história do então estudante que já tinha tentado suicídio algumas vezes. Né? Estudante universitário, em crise existencial, em crise que perpassa, né, em muitos de nós. Esse estudante estava tendo o suporte da sua mãe, que não sabia mais o que fazer. Ele residia com ela e ela já havia tentado inúmeros processos terapêuticos e não tinha dado certo no tratamento. Até que ela soube, e esse documentário trata isso de uma forma bem interessante, da vinda de um mestre yoga. O nome desse mestre é Swami Satyananda. Swami Satyananda, para quem não conhece, é um dos grandes mestres de yogas do mundo, né? Que desencarnou e deixou a gente esse planeta em 2009, mas que deixou um legado, né, sobre essa filosofia milenar do yoga. Ao saber da presença dele nos Estados Unidos, a mãe desse estudante falou: eu não resto mais alternativa, eu vou levá-lo para que Swami possa, de repente, falar alguma coisa que toque esse rapaz. Né? Que toque, no caso, o meu filho. E ela assim o fez. Se mobilizou, atravessou o país e encontrou Swami dentro de um seminário. Terminou a palestra, ela foi ao encontro dele junto com o filho. E, ao encontrá-lo, falou: Swami, por favor, me ajude. Explicou a situação, diga algumas palavras para o meu filho. Né? Ele pediu para chamar esse rapaz. Ao encontrá-lo, né, Swami ouviu um pouco da sua história e o rapaz, sem muita paciência e sem muita vontade de querer estar ali, porque estava ali de forma forçada, trazido pela mãe, Swami chegou para ele e disse: meu filho, nada, escute o que eu estou lhe dizendo, nada pode trazer felicidade eterna.
O rapaz, que por incrível que pareça, é ele que dá o depoimento dentro do documentário, começa a dizer, poxa, Suami, isso eu já sei. Eu estou numa situação, agora, nesse momento, que você me dizer isso é chover no molhado. Isso é o óbvio. De fato, nada pode trazer felicidade para mim. Mas por que você está me lembrando disso? É claro que o rapaz não falou isso para Suami. Ele apenas pensou. Porque logo depois, Suami vai tocar na sua alma quando ele conclui e diz: meu filho, nada pode trazer felicidade eterna para ti, porque, na verdade, você já tem ela dentro de você. E aí, isso gerou um conflito imenso na cabeça desse rapaz, que no documentário aparece como um empresário, que diz que aquela frase perturbadora salvou a sua vida. Como é que esse senhor dito guru indiano, tão respeitado, fala que essa felicidade já está dentro de mim? Minha gente, diferente do Ocidente, né, no Oriente, a perspectiva de conexão consigo perpassa também pelo encontro da felicidade. Enquanto nós, né, do Ocidente, temos sempre aquela ideia de buscar a felicidade, mesmo até dentro de uma perspectiva espiritualista, em algo que está fora, né, em algo que eu tenho que orar, em algo que eu tenho que vibrar, e sempre a mentalização é aqui para fora. No Oriente, através de várias culturas milenares como o yoga e a meditação, a busca pela felicidade é algo que perpassa por uma autoconexão. E aí, o que esse rapaz, então empresário, passou a refletir, pela provocação que Swami colocou para ele é: bom, se esse guru tão respeitado, tão reconhecido no mundo, está dizendo que a paz está dentro de mim, a pergunta que fica é: o que é que eu estou fazendo para atrapalhar isso? Que tipo de comportamento, que tipo de conduta, que tipo de pensamentos eu estou fazendo para se desconectar com algo que já existe dentro de mim? Minha gente, essa é uma reflexão muito profunda e muito pertinente para esses períodos de pandemia. Porque olha que interessante, o que todo esse processo de quarentena nos faz é estar em casa, né? Nos obriga a adentrar em casa. E essa casa não é apenas a casa física onde residimos, mas a casa física que nos residimos também nos obriga muitas vezes a entrar em contato com conflitos, com situações, com relacionamentos que a gente, por conta da correria do dia a dia, não tinha a oportunidade de sentir. São pais que de repente encontram e percebem filhos que até então não tinham a oportunidade de estar tão com eles, mas também percebe comportamentos, alguns tipos de conflito que ele também não estava habituado pela falta de presença. Então, olha que interessante, a pandemia, ela nos coloca um desafio que é de entrar em casa, mas numa casa muito mais ampla, né? Uma casa muito mais necessária de nos conectarmos, que é a casa da nossa própria alma. E quando Swami fala que a felicidade já existe nessa casa, ou seja, ela já existe dentro de nós, a reflexão que a gente gostaria de fazer aqui para trazer esse tema de artesãos da imortalidade da alma é essa: o que estou fazendo para me desconectar dessa felicidade. E isso também está associado ao que muitos livros espíritas hoje trazem de forma muito pertinente, que é o desafio da interiorização. E no livro belíssimo, indico a todos e todas agora aproveitar esse período de pandemia e ler, Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance du Fox. Em um dos capítulos, o professor Cícero Pereira dá uma palestra e nos lembra de uma forma muito interessante e pertinente que tivemos dentro de todo o movimento de ideias e de ações que comungam ao redor, né, do que chamamos de espiritismo. Segundo ele, a gente pode dividir esse movimento em 3 grandes fases. A fase inicial,
onde se abordava e era necessário se focar no fenômeno, né, em especial no fenômeno mediúnico de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Só que ele fala que esse movimento avança. E uma vez que se interpreta de forma científica e racional esse fenômeno, traz uma outra bandeira, um outro ciclo que é muito importante e muito caro a nós. Né? Que para além, o mais importante do que a própria doutrina, é a bandeira do amor e da caridade. Né? E essa, segundo o nosso querido Cícero Pereira, seria esse grande ciclo. Né? A caridade seguida da difusão da própria doutrina. Só olha que interessante, segundo ele agora, a gente entra num terceiro ciclo. Para além do fenômeno, para além da proposta da caridade como grande estandarte da doutrina e desse movimento em torno das ideias espíritas, agora chega a hora, mais do que nunca, do processo de interiorização. O terceiro ciclo, segundo ele, da doutrina, ela não nega a importância do fenômeno, não nega a necessidade da caridade, mas traz, olha que interessante, um terceiro movimento, um movimento de interiorização. E olha que de repente o planeta é convocado, dentre outras coisas, a ficar em casa e a lidar com conflitos e com questões que até então ele não tinha por conta da falta de tempo, do excesso de trabalho ou do excesso de coisas externas. Agora somos obrigados a nos conectarmos conosco, com a nossa alma, em termos de luz, como em termos de sombras. E aí, isso na verdade, em tese, não é algo novo, né? Isso está presente dentro da base, né, do eixo da doutrina espírita, em especial do Livro dos Espíritos, na sua questão 919. Olha que interessante, né? Às vezes a gente perpassa por nesse período de quarentena, então, né, por tantas mudanças que causam transtornos, que causam ansiedade, que causam angústia, que causam falta de paciência. E na questão 919, né, Kardec pergunta de forma coletiva aos espíritos, e quem não sabe, o Livro dos Espíritos foi feito de forma coletiva, né? E aí ele pergunta para vários médiuns, para vários espíritos responderem qual é, minha gente, o meio mais prático, mais eficaz que tem o ser humano, e a gente pode acrescentar esse parênteses, né, num contexto de pandemia, de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal. Qual é a receita? Qual é, espíritos? E eles vão dizer: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, resgata aquilo que Swami tenta dizer. O que a gente precisa já está dentro de nós. Então, o meio mais eficaz e mais prático que a gente tem de se melhorar nessa vida é se conectar conosco, é de conhecer a nós mesmos. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Então, a pergunta que a gente coloca para todos nós, e eu me faço a mim mesmo, principalmente nesse período de pandemia, né? Em especial, né, nos momentos de graves e de intensas mudanças que ele me coloca de ver, é o que eu preciso fazer para esse processo de interiorização. O que eu preciso fazer para me conectar, né, nesse momento comigo mesmo. A resposta são muitas. Swami, por exemplo, vai dizer que uma das formas dessa conexão com a nossa própria alma é a arte e a filosofia do yoga e da meditação. Alguns psicólogos podem dizer que a terapia ou o processo terapêutico, ele também é um meio eficaz de autoconhecimento e de autoconexão. Existem para esse processo vários caminhos. Cada um aqui está sendo desafiado, ao entrar em casa, a descobrir qual é o melhor caminho para essa conexão. A proposta que a gente traz nessa palestra é uma entre muitos caminhos. Por quê? Porque acreditamos, assim como muitos filósofos, assim como muitos poetas, assim como muitos artistas, de que a arte é também um meio de interiorização. Emmanuel fala no livro O Consolador que o artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas.
Mas mais do que isso, né? A arte, ela permite essa conexão com esse eterno que existe dentro de nós. E essa é a proposta também dessa doutrinária, que através da arte, em especial através da música, a gente entenda que força é essa que nos conecta com nós mesmos, né? Que força é essa que nos leva, por exemplo, a cantar, né, Cassinha? Sim. Vamos lá. Vamos, Lu. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu uso os pés e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, a estrada, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade interpretar. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sobre o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força nos leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Que maravilha! E que força, viu, Cassinha? Você, como sempre, nos emocionando. E é exatamente, gente, essa força, né, que nos liga a nós mesmos. Do sagrado ao profano. A arte tem esse dom, a arte é esse elo que a gente tem com a nossa própria alma. E isso é algo importante do mundo ocidental, né? De nós brasileiros, em especial de nós baianos. A arte tem essa capacidade, né, de nos fazer transcender. E essa é um pouco da proposta de hoje. Aproveitar que estamos sendo convidados a ficar em casa, a de nos conectarmos com nós mesmos. E se essa é a melhor forma, segundo os espíritos, de superarmos os maus, de melhorar nessa vida, que assim seja. Então, esse também é o nosso convite, de que você, eu, de que nós possamos cada vez mais não fugir de nós mesmos, né?
que a gente possa se conectar com a nossa própria alma, com a nossa própria essência. E trazendo isso para uma linguagem espírita, podemos até dizer que conectar com a nossa alma é também nos conectar com aquilo que planejamos para nós mesmos, com aquilo que definimos no que tecnicamente chamamos de planejamento reencarnatório. Porque tudo aquilo que faz nosso coração pulsar, o nosso olho brilhar, é aquilo que, de alguma forma, está conectado com aquilo que viemos fazer aqui. E esse é o desafio e essa é a questão. Quais são as coisas que ele faz conectar com a sua alma para além da arte? Qual é o trabalho? Qual é o momento? Quais são as pessoas que fazem isso acontecer contigo? E a pergunta é, até que ponto você está se permitindo viver isso? Até que ponto você está conectado com a sua alma? Até que ponto você está amando ou, o contrário, traindo a si mesmo? E é exatamente essa reflexão que um livro que mudou minha vida esses dias, viu, Cassinha? Você que é psicóloga, também recomendo a ti e a todos que estejam aqui nos assistindo. O Aldo, um psicólogo italiano chamado Aldo Coratenuto, escreveu um livro muito interessante e provocador, chamado Amar e Trair, quase uma apologia da traição. Quem olha assim, né, pensa até que ele é um cara pervertido, mas não, muito pelo contrário. Esse livro me ajudou muito na reflexão sobre a educação dos meus filhos e na minha própria autoeducação. Porque o Aldo vai fazer uma reflexão muito interessante quando ele diz que quando nós chegamos ao mundo, né, como filhos e filhas, seja biológicos ou adotados, quando nós chegamos ao mundo, feliz ou infelizmente, esse mundo, essas pessoas, essa mãe, esse pai, já tem um time que para você torcer, já tem uma profissão para você fazer, já tem uma ideologia para você seguir. Só que ao projetar isso em nossos filhos, a gente não se pergunta o que é que a alma dele pulsa, o que é que a alma dele deseja, o que é que ele veio fazer aqui nessa vida. E o livro vai fazer uma reflexão muito interessante, que os pais que conseguiram se conectar com sua alma, eles também vão conseguir, de alguma forma, estimular que isso seja feito com seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, os pais que, em vez de se conectar com si, se traíram, olha que interessante, né? Ele reconsidera, ele ressignifica o conceito de traição. Porque para Coratenuto, eu sempre me confundo com o nome dele, Carotenuto. Agora foi, Cassinha. Para Carotenuto, a verdadeira traição é exatamente essa desconexão. Porque essa criança, ao chegar no mundo, ela vai ter dois caminhos. Ou ela segue aquilo que projetaram para ela, em termos de profissão, em termos de caminho, em termos de vida, ou então ela se conecta consigo. Se ela segue o que foi projetado para ela, ela se trai. E isso, gente, custa caro para a alma. Porque por mais que às vezes esses caminhos que colocam para a gente de forma muito amorosa, pelos nossos pais, pelos nossos tutores, pelos nossos amigos, por mais que eles tenham uma certa lógica e uma certa razão, às vezes não necessariamente há uma conexão desse caminho com a nossa própria essência. E ao optarmos por isso, ou seja, pelo que vem de fora, pelo que é externo, pelo que devemos seguir, a gente trai a nós mesmos. E isso custa caro. A nossa alma nos cobra. Isso apaga a nossa luz. Isso nos desconecta com nós mesmos. E isso nos afasta do que viemos fazer nesse planeta, nessa reencarnação. E essa é uma reflexão muito grande, muito importante que o Coratenuto faz. Ou seja, ou você se conecta consigo e ama, ou você trai a si mesmo. E aí, é interessante, Cassinha, que ele nos faz nos refletir sobre o que é fidelidade. E segundo ele, a principal e primeira fidelidade é aquela que nos conecta com a nossa própria alma. Ser fiel é, antes de tudo, não se trair. Né? E quantas pessoas
acabam se traindo, porque seguem caminhos, seguem opções, seguem ideologia, e olha que interessante também, seguem opções sexuais, né, que não são a sua, e são forçadas a seguir caminhos que negam a sua própria essência, negam a sua própria alma, negam o seu próprio caminho. Então, ter a consciência que somos artesãos da imortalidade é ter consciência que existem, por exemplo, várias formas de suicídio. Mas uma das formas de nos matarmos é exatamente nos desconectarmos da nossa alma. E a fazer isso com ações, com trabalho, com várias decisões, aquilo vai minando a própria essência. Aquilo vai fazendo que a gente se desconecte de nós mesmos. E vai fazer, por exemplo, que até espíritas, eu digo espíritas mesmo sabendo de toda a consequência de um processo de desencarne através, né, do suicídio, optem por isso porque estão desesperados. Ou seja, estão desconectados de si. Então o apelo que a gente faz para qualquer pessoa que porventura já passou, né, por um pensamento, e isso é comum, isso é possível em qualquer um de nós, né, um pensamento de autoflagelação, um pensamento de autonegação, ou um pensamento mais extremo de autodestruição do nosso próprio corpo, como um processo de alívio da nossa alma, se a gente fez isso, a gente faz a seguinte apelo: vamos nos conectar, né? Vamos tentar retomar aquilo que estava perdido. O que é que você está fazendo? O que eu estou fazendo para estar me sentindo tão mal? Porque esse sentir mal, às vezes, é exatamente um processo de desconexão com a minha própria essência. Então, é isso que a gente gostaria de refletir, que existe, né, um tipo de suicídio que às vezes não é propriamente físico, porque ele é muito mais sutil e muito mais profundo. Porque ao negar a minha própria alma, ao negar a minha própria essência, ao negar o meu caminho, aquilo que eu acredito, aquilo que me conecta à minha alma, eu estou de alguma forma, gente, minando a minha vida. Eu estou me matando aos poucos. E esse tipo de reflexão é muito importante nesse momento, porque às vezes, ao entrar na nossa própria casa, de forma forçada, a gente se depara com uma série de situações que não fazem parte da gente. Só que em vez de nos se desesperar, a pergunta que eu faço é: o que é que faz parte? Feche os olhos, se conecte, ouça essa música e saiba, né, que o mais importante é conectarmos com a nossa própria alma. É se conectar com esse auto-amor. Esse auto-amor que percebe, que perdoa os erros de caminho e chega e fala: meu filho, não é por aqui, vamos tentar por aqui. Porque esse amor imenso, ele é de fundamental importância para que a gente dê esse salto e para que a gente reconecte com nós mesmos. Por isso, Nando Cordel foi muito feliz ao cantar uma música chamada Amor Imenso, que eu coloco como um desafio, antes de tudo, que a gente deva ter com nós mesmos, de lidar com essas situações de desafios que a vida nos coloca. Não é isso, Cassinha? Sim. Vamos lá, Lu? Tá difícil viver sem você por aqui. Me colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta, deixa entrar essa paz que traz o amor imenso, imenso. Abre a porta, deixa entrar essa paz que traz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor derramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar tudo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações, se transformar em correntes em busca de soluções.
Abre a porta, deixa entrar essa paz que traz amor imenso, imenso. Abre a porta, deixa entrar essa paz que traz amor imenso, imenso. Eita, coisa boa. Eita, amor imenso. E eu me empolguei tanto, viu, Cassinha, que eu esqueci até de passar os slides. Eu deixei o slide parado. Atualizei aqui agora. E, gente, saibam, viu? É tudo ao vivo. A gravação é ao vivo. A gravação é ao vivo. Então, vocês estão vendo aí algo que está acontecendo ao vivo, tá? E é bacana que seja. Isso tudo faz parte também desse amor imenso. E eu acho que um dos principais aprendizados que esse amor imenso vai nos colocar é exatamente algo que o Coratenuto faz com que a gente reflita muito, né? Que é, ao seguir a nossa própria alma, gente, não tem como a gente também, por outro lado, ou seja, ao deixar de se trair, ao se conectar consigo, segundo o Coratenuto, é quase uma consequência. Não tem como você deixar de trair os outros. Porque existem projeções, existem visões de mundo, existem ideologias que não necessariamente são a sua. Ao você se conectar com a sua, é um processo natural. Você vai acabar traindo algumas pessoas. E algumas pessoas sabem lidar melhor com essa traição de projeção, outras menos. Mas o mais importante é que a gente tenha a consciência de que ao conectar conosco, essa traição ela vai acontecer. Por isso que ele faz essa reflexão entre amar e trair. Ao se amar, ao se conectar, ao dialogar com esse amor imenso, não tem como você deixar de trair as pessoas, né? Jesus mesmo, na relação com Maria, com a mãe dele, que às vezes em certos momentos não compreendia a missão que ele tinha que seguir, falava isso de uma forma muito intensa. Então é essa reflexão. Só que muitas vezes isso não é fácil, né? Muitas vezes a gente não consegue, né? E para não trair os outros, a gente acaba seguindo esse caminho e trai a nós mesmos. Só que isso tem consequências, né? Consequências, Cassinhas. E um dos efeitos de não seguir a alma é exatamente o quê? A revolta. A gente fica caxias. A gente fica chato. Né? A gente passa a ter o quê? Inveja. Porque inveja nada mais é que desejar algo que você sempre quis e que os outros estão usufruindo e que você, por uma questão de escolha, não se conectou com isso. E aí você começa a se cobrar. Você começa a cobrar os outros e, gente, é impressionante tudo aquilo que a gente, de alguma forma, vai além do que a gente pode realmente oferecer, daquilo que a gente vai além da nossa própria alma. E quando a gente faz esse processo de autoexigência muito grande, a gente também acaba exigindo do outro. Exatamente. A gente acaba exigindo do outro. E muitos conflitos, muitas invejas, muitas revoltas vêm por conta disso. Porque a gente está tão ali se martirizando, a gente está fazendo coisas que às vezes é em nome do amor ao outro, mas na verdade é uma autoflagelação. Passou do limite da alma. E isso é agressivo. Isso causa revolta e a gente joga isso para o outro. A gente acaba exigindo também do outro. E aí é nesse processo de desequilíbrio com a nossa própria alma, a gente comete muitos erros. A gente faz muita besteira. Muita besteira. Em virtude desse desequilíbrio. E aí é quase um ciclo, né? Quando a gente erra, principalmente nós que somos espíritas, que estamos nesse processo de reforma íntima, etc., que a gente não se dá conta dessa autoflagelação que a gente se impõe, às vezes em nome dito de algum sentimento de amor, mas que na prática não é, porque se trair e se autoflagelar não é bem um sentimento de amor, né? Temos os nossos limites, só que a gente se exige demais e acaba passando do ponto e gera o desequilíbrio, e o desequilíbrio gera a revolta. E aí, a gente acaba fazendo besteiras, não sabendo lidar com aquela situação. E aí quando a gente erra, e erra às vezes sério, porque a gente está movido por sentimentos que a gente não domina, a gente vai para onde? Para a culpa. E a culpa, por sua vez, leva ao quê? A processos obsessivos. E aí pronto, está instaurada a crise, que muitas vezes é o que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem que fazer o caminho de retorno através do amor. Né? Em primeiro lugar, se perdoar. Se você fez a besteira, se te desesperou, porque estava sentindo agredido, respira
e principalmente se perdoe. Porque não tem, né, como a gente fazer essa conexão com a nossa alma sem um dos principais sentimentos que a gente veio aprender e a vivenciar nessa terra, que é o amor. E não tem como a gente amar ao outro se a gente não se auto-amar. E auto-amor de nada tem a ver com egoísmo, muito pelo contrário. Porque a partir do momento que eu me compreendo, que eu ainda estou desconectado com a minha alma, e que invejas e que revoltas vão acontecer, e que ao acontecer eu não deixo que elas dominem, e me perdoo se caso eu tenha algum rompante ou algum desequilíbrio, principalmente em situações como essa, a paz pode voltar a reinar. Né? E isso, gente, é muito diferente de egocentrismo. Você se perdoar de nada tem a ver com egoísmo. Você se cuidar de nada tem a ver com egoísmo. Você dar limites a si mesmo. Olha, eu só posso ir até aqui, não posso ceder mais do que isso, senão eu vou estar me agredindo. Isso é auto-amor. Isso é saber até onde você pode. Isso é um desafio e tanto. Porque a gente, quando não faz, se culpa. E quando faz e começa a se revoltar e não entender por que está naquele processo de desequilíbrio, se culpa também. Então, no fundo, o que está precisando? Voltar para si e se amar. E dizer, calma, Vicente, eu estou no processo de autoaprendizado. Eu estou aprendendo. Então, eu tenho que entender, inclusive, eu sempre digo isso nas minhas palestras, que a minha necessidade de autoamor, ela é proporcional à minha capacidade de recordar das vidas passadas. Porque se eu não recordo das minhas vidas passadas, é porque tem um efeito, é porque tem uma necessidade pedagógica muito grande. E pode ter certeza que essa necessidade pedagógica está diretamente relacionada à minha capacidade de olhar para trás e dizer, não, eu preciso me perdoar. Eu preciso me dar uma chance. Eu preciso romper com o grilhão de um sentimento, né, judaico-cristão que há séculos nos aprisiona e nos impede de avançar e de evoluir como espírito, que é o sentimento de culpa. Todo mundo aqui já errou e já errou feio nessa vida. Mas a primeira forma de superação que eu tenho é de me perdoar, compreender por que eu errei, me conectar comigo mesmo, né? Se reconectar e perdoar. E perdoar de nada tem a ver também com fugir das responsabilidades. Somos adultos, né? Tomamos decisões. Precisamos assumir as consequências dela? Sim. Mas também, gente, não precisamos nos autoflagelarmos, né? Nos condenarmos e nos acharmos incapazes porque erramos daquela vez. E a necessidade de auto-perdão é tão grande que Deus fez o quê? Olha, se você não está conseguindo se perdoar do que você fez nessa vida, imagine se você lembrasse da vida passada. E se você não lembra, é porque Deus, no fundo, está dizendo, meu filho, aprenda a se perdoar. Evolua. Se dê uma chance. Não deixe de acreditar em si porque você errou ou cometeu aquele erro. Estamos no processo de aprendizado. Estamos aqui para aprender. Né? E se reconectar consigo mesmo é, antes de tudo, também um gesto de auto-perdão. Porque não é uma linha reta. É altos e baixos. Você vai descobrindo ali que está conectado, depois vai descobrindo que não está conectado. Às vezes pelo seu próprio desespero então, e pela sua capacidade de errar. E para isso eu preciso me auto-perdoar. E para isso eu preciso, né, conectar com esse amor maior que existe dentro de mim. E é por isso que, né, que grandes amigos nossos, chamados Titãs, pegaram a música de Roberto Carlos e relembraram que é necessário que a gente reaprenda a saber viver. Que a gente se reconecte com nós mesmos. Não é isso, Cassinha? Aham. Vamos lá, Lu. Que espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso
até ficar maluco ou morrer relacionado. É Preciso ter cuidado, pra mas mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinho, você pode semear. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Que beleza! Ó, aí não é só saber viver não, viu? É saber viver, saber fazer live, com cachorro dentro de casa, com criança. Com o cachorro. São muitas emoções, como diria nosso amigo Roberto Carlos. É lindo, Cassiano. É, doutor Luciano, se apresente aí para o grande público. Tá ali nos bastidores, tocando o violãozinho dele, maravilhoso, tocando nossa alma. Já te agradeço, aproveito a oportunidade. Obrigado. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Estou aqui só aprendendo com vocês, viu? Vamos que vamos, todos nós. Autoaprendizado aqui, Verdade. coletivo. E fazer live também nos coloca, Luciano, um desafio de acreditar, né? Durante muito tempo a gente acreditou que não seria possível fazer essa conexão, né, de música com palestra e dentro de uma live. E a gente teve fé e fomos para cima, né? E conseguimos e acho que tá dando certo. Bom, Novo aprendizado, né? sempre, meu irmão, sempre. E esse processo de reconexão, isso é muito importante, né? Não apenas a live, mas a reconexão em si, né? Esse processo de autoconhecimento, esse processo de conhece-te a ti mesmo, de se reconectar, né, com a nossa alma e com o nosso próprio planejamento, também perpassa por uma questão de crença, de fé. Mas antes de tudo, de fé em si, né? E aí, esse é um momento final aqui da nossa doutrinária, que eu gostaria que cada um nesse momento, né, buscasse, caso não tenha, né, um local. Eu sempre brinco nas minhas lives e nas minhas palestras online que esse melhor local para mim é o banheiro da minha casa, né? Porque cachorro, criança, enfim, namorada, você tem que se reconectar consigo em alguns momentos. E aí o banheiro acaba sendo o melhor lugar. E aí convido a todos e todas, né, a encontrar esse lugar. No meu caso é o banheiro, mas cada um vai dizer onde é. Porque agora, né, a Kardec sempre fala da importância do não apenas, e os espíritos também, do espiritismo compreendido, né? Ou seja, para além da compreensão, é necessário a gente sentir ele. E é esse processo que a gente vai buscar agora. Fazer essa reconexão consigo e se conectar com a nossa alma e com a espiritualidade. E aí, ao chegar nesse lugar, nesse canto, né, nesse canto pessoal, eu gostaria de fazer a seguinte proposta, né, que a gente pudesse eleger. É claro que nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, né, temos vários sonhos, às vezes sonhos simples, né, que deixamos para trás, né? Então vamos eleger um desejo, um sonho que a gente sabe que se conecta com a nossa alma, né? Esse sonho que faz o nosso olho brilhar e que nesse momento a gente não está conseguindo, mas a gente almeja. Então eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos, respirasse da forma mais profunda possível nesse momento e mentalizasse dentro daquilo que a própria doutrina nos ensina através do fenômeno da ideoplastia, que é a pré-condição para a realização e materialização, que a gente começasse agora a imaginar isso acontecendo. Vamos materializar isso de uma forma bem forte e trazendo
uma luz, uma energia da cor e da vibração que para mim seja importante nesse momento, para que eu me conecte com esse sonho. Esse sonho e essa mentalização que a partir de agora é uma semente plantada, é uma semente do amanhã que vai materializar e germinar muito em breve. Contei um menino que brincava, me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. 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 Vamos lá fazer. Vamos lá Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer. Vamos lá fazer. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos mais. Vamos lá, a emoção é grande. Vamos lá fazer. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o o que será. E que o nosso mestre, a espiritualidade dessa casa, nos ajude nesse caminho de fazer o que será o que a gente quiser, que será o que a gente desejar, e será o que a gente faz pulsar a nossa alma. Que o nosso mestre nos acompanhe e nos abençoe nesse caminho, hoje e sempre. Que assim seja. Até mais, gente. Que assim seja. Até mais. Abraço.